Bem, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos sobre autotransformadores e transformadores trifásicos, tá? Começando aqui com um exemplo de autotransformadores, eu tenho aqui um autotransformador elevador. Como é que eu sei que é elevador? Porque veja que a tensão no secundário está relacionada às duas bobinas, N1 e N2, enquanto a bobina N1 está relacionado a V1, tá? Só observando já dá para perceber, né, que essa tensão daqui para cá é maior que essa daqui para cá, tá? Que envolve mais bobinas, tensão maior, menos bobinas, tensão menor. Quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho a tensão V1 já, né? Aqui. E eu tenho a carga, né? ZL, que é 8 mais J6 ohms. E eu quero essa corrente, essa e essa aqui. E por fim, a potência complexa na impedância de saída, né? Na carga. Ok? Bem, começando aqui, é um autotransformador elevador, né? Como nós já vimos. Pela equação que relaciona a tensão de entrada e a saída, né? V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N1 mais N2, né? Lembrando que V1 está para N1, né? Assim como V2 está para N1 mais N2. Ok? Eu tenho as informações do número de voltas N1, eu tenho informação do número de voltas N2, tá? Então, vou obter então que V1 sobre V2 é 80 sobre 200. Bem, como eu já tenho V1, né? Fica simples eu encontrar V2, né? Então, V2 vai ser 200 sobre 80 multiplicado por V1. Ok? Então, V2, 300, fase 30 graus. Tá? Bem, para encontrar I2, eu uso a lei de Ohm, tá? V2 é I2 vezes ZL, ou seja, I2 é V2 sobre ZL, né? A corrente no secundário é a tensão no secundário dividido pela impedância, né? Pela carga. Tá? Eu tenho essas duas informações, né? Lembrando que aqui eu tenho que transformar para polar, né? Para fazer a divisão. E aí eu obtenho, então, o valor da corrente no secundário. Beleza? Bem, agora vamos encontrar corrente 1. Nós vimos que a relação entre as tensões V1 e V2 é essa, né? E nós vimos que essa relação é inversa, né? Por quê? Porque V2 sobre V1 é I1 sobre 2, né? Ou seja, I1 sobre 2 é N1 mais N2 sobre N1. Com essas informações eu obtenho, então, I1, já que eu tenho I2, né? Já obtive 2. Então, I1 vai dar 75, fase menos 6,87. Ok? E agora, para encontramos então essa corrente aqui, falta obter essa corrente IO, né? Bem, gente, eu vou fazer a lei de Kirchhoff das correntes em relação a esse nó aqui, tá? Onde chega I1, chega IO, né? E sai I2, tá? Ou seja, I1 mais IO é igual a I2, tá? Lei de Kirchhoff das correntes. Ok? Então, eu encontro, então, IO igual a 45, fase 173,13 amperes. Tá? E agora, por fim, para encontrar a impedância complexa na carga, né, eu posso usar, né, essa equação ou essa aqui, né? V2 e 2 conjugado, já que eu tenho esses dois valores, ou módulo, tá, pessoal? De 2 ao quadrado vezes ZL, tá? E aí eu obtenho S2, 9, fase 36,87. Certo? Bem, aqui eu tenho um outro exemplo agora sobre
transformadores trifásicos, tá? Mas antes de entrar nele, eu queria até mostrar aqui de que forma foram obtidas essas equações aqui, né? Nós mostramos lá na apresentação, né? Então, eu tenho que a corrente no secundário, numa configuração YY, né? Que é esse caso aqui, né? Estrela, estrela. Ou seja, primário está em estrela, o secundário também está em estrela, né? Eu tenho, então, corrente de primário, corrente de linha de primário, corrente de linha de tensão de linha de primário, né? Aqui eu tenho corrente de linha de secundário e tensão de linha de secundário. Ok? Eu tenho dois nêutrons, né, gente, separados. E como é que eu obtive, então, essas duas equações? Bem, pessoal, eu usei as relações de transformador, tá? Transformador monofásico. O que a gente viu? V2 sobre V1 é N, né? Relação de espiras. Gente, esse transformador aqui, como nós já falamos, eles se comportam como três transformadores monofásicos, né? Eu estou aqui dando destaque a um transformador, né? Aqui eu tenho outro, né? E aqui eu tenho outro transformador monofásico, né? Eu juntando esses três transformadores, eu obtenho, então, um trifásico, certo? Bem, aqui, ó, eu tenho, então, que a corrente, a tensão de fase no primário, né? Tá aqui, né? Tensão de fase no primário é a tensão em cima dessa bobina aqui. E a tensão de fase no secundário é a tensão em cima dessa bobina aqui. Mas a gente já sabe que tensão de fase, né, num sistema Y, é a tensão de linha dividido por raiz de 3, né? Mesma coisa no secundário, tensão de fase no secundário é tensão de linha no secundário dividido por raiz de 3. Tá? A gente, ó, quando eu falo aqui que V2 sobre V1 é igual a N, eu estou relacionando essas duas tensões de fase. Tá? Então, se essa tensão de fase é VLS sobre raiz de 3, e a tensão de fase no primário é VLP sobre raiz de 3, né? Então, eu tenho que, eu fazendo essa divisão, tá? Eu posso cortar raiz de 3, né? Isso tudo é igual a N, né? Ou seja, tensão de linha no secundário vai ser N vezes a tensão de linha no primário, ok? Agora, para obter as correntes, eu tenho aqui que a corrente de linha é igual à corrente de fase, né? Corrente de fase no primário, né? Sistema Y, né? Lembram lá? E a corrente de linha no secundário também é igual à corrente de fase, né? Também é Y. Ou seja, I2 sobre 1, né, é igual a 1 sobre N num transformador monofásico. Considerando que I2 é a corrente de fase no secundário e a corrente de fase no primário, I1 é a corrente de fase no primário, IFP, né? Isso tudo é igual a 1 sobre N. Como a corrente de fase no secundário é igual a de linha, e a corrente de fase no primário é igual a de linha também no primário, né? Eu posso, então, encontrar a corrente de linha no secundário, né? Que vai ser ILP dividido por N, né? Ok? Bem, dessa forma, vocês encontram quaisquer outras equações relacionadas às 4 configurações, tá? Aqui nós estamos com YY, mas pode ser usada essa mesma maneira para obter nas outras 3 configurações, tá?
Agora eu queria mostrar a vocês, né, de que forma eu posso configurar 3 transformadores monofásicos para obter um trifásico, né? Então aqui embaixo eu tenho então 3 transformadores monofásicos, ó, T1, T2 e T3. Tá? Veja que os extremos é onde tem o ponto, ó, eu estou colocando as fases, né, de entrada. Tá? Então aqui onde tem os pontos, ó, nos primários, aqui é primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário. Então, eu coloco a fase A aqui, fase B aqui no primário desse transformador T2 e a fase C nesse primário do transformador T3, tá? Considerando que aqui seria transformador T1, né? Essa bobina com essa, aqui T2, né? Aqui seria T1, aqui seria T2 e aqui seria T3. Ok? E veja, gente, ó, os terminais que não são ponteados, né, que não tem o ponto, eu junto todos eles num ponto só, que eu chamo isso de neutro, né, N minúsculo. Tá? Então, vamos fazer isso, ó. Eu pego esse terminal que não é ponteado, junto com esse aqui, ó. Veja que o ponteado é esse, tá? O não ponteado, que não tem um ponto, tá aqui. E o terceiro transformador, o outro terminal tá aqui. Eu junto tudo isso, ó, e chamo isso aqui de N, né? O neutro do primário. Ok? Vou fazer essa mesma coisa do lado do secundário. Quem não tem ponto, eu vou unir e formo o neutro maiúsculo, N maiúsculo, tá? Então, vem aqui, ó. Eu vou pegar os secundários dos transformadores, ó, secundário, secundário, secundário. Vou unir os terminais que não tem ponto, ó, esse e esse, tá? Vou unir aqui, ó, com esse aqui, com esse aqui. Então, eu tenho uma configuração YY, tá? Onde esses terminais de saída aqui, ó, Azão, Bzão e Czão, vão estar exatamente nos pontos, né, ó. Então, Azão, na verdade, Bzão tá aqui, né? Bzão tá aqui, Czão tá aqui, contrário. Tá? Porque o Bzão está associado a T2, né? Bzão está associado a T2 e o Czão está associado a T3. Então, aqui nós temos as saídas, né? Azão, que está associado ao transformador 1, Bzão associado ao transformador 2 e Czão associado ao transformador 3. Ok, pessoal? Então, é dessa maneira que eu monto, então, uma configuração YY, né? Estrela, estrela. Bem, vamos complicar um pouquinho mais, né? Vamos, dessa vez, trabalhar com um transformador de uma configuração diferente. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloco uma carga de 42 kVA, né, kVA, ou seja, aqui é meu S, né, gente? Aqui já tem o S, né? Potência aparente. Então, é pedido aqui o tipo de conexão do transformador, né? Se vai ser YY, Y delta, delta Y ou delta delta. Eu quero a tensão e a corrente de linha no primário, tá? E a potência aparente de cada transformador usado no banco de transformadores, né? Assumindo que os transformadores são ideais, né? Ou seja, a potência, como são 3 monofásicos, cada transformador desse fica com 1/3 da potência, né? Dividido igualmente. Caso ideal, né? Então, gente, ó,
transformador é esse aqui. Bem, inicialmente vamos verificar qual é o tipo de conexão desse transformador, né? Olha, veja que eu tenho os 3 transformadores aqui, monofásicos, né? Olha, esses são os pontos, na verdade. Aqui os pontos. Os lados que não estão pontuados, eles estão todos conectados, ó. Jogado na terra, né? Esse é o neutro. Então, isso aqui é o Nzinho. Então, de cara, eu sei que isso aqui, esse primário aqui, está em Y, tá? É estrela. Só pelo fato de ter o neutro, tá? Pode ser ou não que esteja aterrado, né? Podia ser que estivesse assim, sem aterramento, tá? E o secundário, qual é a configuração do secundário? Veja que, nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo o 2, né? Aqui eu numerei os terminais, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Veja que o terminal 1, 2, o 2 está conectado com 1. O 2 com 1 e o 2 com 1, ou seja, está formando um loop, né? Tal qual esse desenho. Ele está em delta, tá, gente? Esse cara aqui está em delta. Então, é a configuração Y delta. Tá? Então, só reforçando aqui, no delta não há essa conexão de neutro, né? Ou seja, não há esse jumper unindo 3 terminais, tal qual ocorre aqui, tá? Aqui é início com fim, início com fim, início com fim, tá? Formando um loop aqui, tá? E os 3 terminais, os 3 nós do delta, eles seguem para a carga, tá aqui, ó. Esse, certo? A carga, então, é 42 kVA, né? Trifásica. Bem, vamos obter, então, a tensão e a corrente de linha no primário. Considerando essa potência, né? Na carga e a tensão de linha no secundário, que foi dada aqui, ó. 240, estou pegando daqui para cá, né? Essa tensão de linha. Como é um sistema delta, né? Tensão de linha é igual a fase. Então, gente, se eu considerar que a potência total é raiz de 3 vezes a tensão de linha no secundário vezes a corrente de linha no secundário, né? Então, eu posso isolar a corrente de linha no secundário, já que eu tenho a potência total e a tensão de linha no secundário, tá? E eu acho, então, a corrente de linha no primário, no secundário, melhor dizendo. É que é essa corrente aqui, ó. Essa corrente que foi aqui. Aqui, né? Corrente de linha no secundário. Ok? Bem, a corrente de linha no primário, tá? Usando a equação, né, eu obtenho, então, facilmente essa corrente de linha no primário. Certo? Que é essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui. Corrente de linha no primário. Ok? Bem, agora, de posse da tensão de linha no secundário, eu obtenho, então, a tensão de linha no primário. Ok? A tensão de linha no primário vai ser, então, 83,14 volts. E, por fim, para a gente obter a potência aparente em cada transformador do banco, eu vou pegar essa potência aqui, que está sendo consumida pela carga, tá? E vou dividi-la igualmente entre esse transformador, esse e esse. Logo,
cada um desses transformadores aqui, ele vai ter 1/3 dos 42 kVA, tá? Logo, a potência em cada um do transformador será a potência total dividida por 3, ou seja, 14 kVA. Ok, pessoal? Por hoje ficamos por aqui.